Como é que começa essa coisa de super-herói? Da onde que vem esse mito do super-herói, né? Isso começa em 1938, tá? O que que a gente tem em 1938? Como é que era o mundo em 1938? Porque a gente tem que entender que a gente vai olhar o aspecto psicológico a partir de um dado histórico aqui, né? Um evento histórico, como ele repercute na psique coletiva e o que é gerado a partir daí enquanto mito, né? Então, como é que era o mundo naquela época? Ameaça da Segunda Guerra, né? Havia o crescimento do nazismo, o mundo ainda estava passando por um processo de recuperação pós-crack da Bolsa de 29, passando por uma reconstrução financeira, e aí a gente tem o nascimento do gênero super-herói em 1938, com cerca de 10 mil personagens criados até 1940. Então, em 2 anos, foram mais de 10 mil personagens criados naquele período. Então, por isso que é a era de ouro dos quadrinhos, é a era em que os quadrinhos eram mais abundantes, mais venerados, né? Mas e no sentido das eras mitológicas que eu falei? O que, que era a Era de Ouro? A Era de Ouro nessa percepção, né, lá do que o Hesíodo tinha deixado, mas depois foi trabalhado por outros autores, a Era de Ouro era o período de mais avanço, né, da humanidade, assim, na presença dos deuses, né? A Era de Ouro era um momento de mais presença mesmo, de mais paz, de mais tranquilidade, onde o mundo era mais bonito de algum jeito, né? E isso com o tempo começa a decair. Então tem sim uma semelhança entre a Era de Ouro dos quadrinhos e o que é considerado a Era de Ouro da mitologia, tá? E aí nesse momento, o que que acontece, né? A gente tem que considerar que a ameaça da a iminência, na verdade, da Segunda Guerra Mundial iria desestabilizar, de alguma forma, aspectos da consciência e do inconsciente coletivo, né? Porque a gente está falando de um evento que é de nível global, né? E isso vai produzir ecos aí, né? Quase como o que a gente viu acontecendo recentemente na pandemia, né? Em que muitos fenômenos semelhantes psicológicos começam a acontecer porque as pessoas estão vivendo no mesmo momento histórico, provocando essas angústias, provocando esses anseios, né? Então, o que que aconteceu? Historicamente, a gente estava num momento em que os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, né? A gente estava num momento em que não se sabia exatamente que rumo o mundo teria, se de fato a guerra se instauraria com tanta potência, né? Tem até uma frase do Jeff Jones no livro dele Super Deuses, que ele vai falar que os tambores do nazismo ressoavam além dos oceanos, né? E isso mexia com todas as crianças, assim, da época, que esperavam uma imagem de salvação, né? Aqui no Brasil a gente tem o Feijó, que tem uma frase também que diz que a garotada ansiava por salvação, né? No livro dele sobre quadrinhos. E de fato, inconscientemente, se a gente for parar para pensar, faz muito sentido necessitar de uma imagem de Salvador num contexto pré-guerra, pô.